Vou começar a gravar e vou sortear com ela também. Se sair ela, qualquer coisa a gente espera, senão a gente já inicia. Certo? Gente, vamos lá? Mari, Chafi, Kari, Fidel e Vânia, é isso? Chafi, fazia tempo que você não ia, hein, Chá? Nossa, me deu um frio na barriga agora, hein? Eu falei, ah. Ah, Só porque eu fiquei sacaneando a Kari, esse negócio aí do celular, do computador dela tá reiniciando, na verdade, ela estava hackeando o sorteio para cair comigo, entendeu? Ô, Mari, sabe o que é? É que eu que sempre sorteava o Chafi. entendi. Então isso, Entendeu? Daí não eu pode. voltei e ele foi sorteado. O Chafi Bom, nem tem gente, mais esse susto, Fidel. Porque o não, Chafi já foi não. tantas vezes que ele já nem se assusta tanto. E foi ainda no primeiro, né? No primeiro livro, primeiro capítulo, fui eu. Bom, como vocês sabem, a melhor apresentação são as não apresentações. Então, vamos na raça. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, porque como alguns do grupo nosso da agência viram ontem, principalmente a Nike, eu achei que ontem ainda era segunda-feira eu não sei o que aconteceu comigo, não sei se eu estava vivo ou não. Então, assim, essa semana eu acho que eu estou um pouco ainda meio perdido, tá? Não, e ontem ele E, bem sério pra mim falou umas e eu besteiras. juro que eu achei que Ah, era segunda-feira. desculpa, é que ainda é segunda-feira. Não, é terça. Não é só você, Chafi. Não, né? Perfeito. Não, é o universo mesmo. E como eu tenho, então assim, é uma junção de coisas, tá, gente? Essa questão que eu achei que ontem era segunda, como eu tenho toque, que eu já falei também aqui, que eu não gosto de ficar rabiscando o livro, então eu faço anotações levíssimas a lápis, do ladinho da onde eu tenho que ver. Hoje é quarta-feira, 7 horas da manhã, a vista ela, né, já não é a mesma coisa. Então vamos lá. O capítulo, deixa eu pegar aqui, o capítulo 5, a história da Remind, que eu achei legal também, um, um sistema, né, um software que foi criado para auxiliar as escolas, principalmente com a comunicação entre professores e alunos. Eu achei legal até uma das passagens ali que os professores gostam, porque não precisa dar os dados pessoais, né, o celular do professor, e-mail do professor pessoal e tal. Então, é uma plataforma específica de troca de informações ali, fica só ali e não precisa ficar expondo as informações pessoais. Isso eu achei bem interessante. E aí também, estou me antecipando só, como isso é mais uma questão de estrutura da plataforma, da historinha, na verdade, então não tem problema, não existe uma sequência ali. Mas o que eu achei legal nessa estrutura, nessa formação deles, dessa plataforma, é que eles foram pegando, é meio óbvio, inclusive, né, mas eles foram pegando as necessidades que eles tinham como alunos, né, um tinha, inclusive, déficit de atenção e tal, e juntaram com as entrevistas que eles fizeram com os professores. Lógico que isso demanda tempo, demanda investimento, etc., mas foi essa junção que fez com que o negócio funcionasse. Eu não conheço a plataforma, não conhecia, na verdade, essa plataforma, tá? Mas eu achei bem legal a ideia e a simplicidade, né? Porque muitas vezes a gente acaba tentando simplificar e acaba burocratizando mais ainda, né? É uma briga constante que eu tenho, briga, entre aspas, né? Que eu já comentei nas nossas reuniões, inclusive, que muitas vezes me incomoda você perder mais tempo preenchendo relatórios e formulários do que trabalhando em si, do que fazendo aquilo que você tem que fazer. Então, isso é uma das coisas que eu sempre bato em cima. Mas, enfim, eu separei alguns tópicos aqui para a gente ir falando, tá? O primeiro deles, que ele já coloca lá logo no início, que é o foco é essencial para escolher as metas certas e separar o joio do trigo dos OKRs. Também, novamente, parece que são coisas óbvias, mas a hora que a gente pega para fazer, a gente percebe que não é tão simples assim, né? Quando a gente pega para fazer, vamos fazer um OKR nosso, vamos fazer um OKR da nossa atividade, né, dos nossos projetos, como foi agora, semana passada. A hora que a gente olha, né, de longe, fala, isso é fácil, é só escrever lá o objetivo, escrever quais são as metas ali, as chaves e não sei o quê, né, o resultado-chave, vai. Não, na hora que você começa a colocar no papel,
você vê que não é tão simples assim. Muitas vezes essa pressa de fazer, ela acaba atrapalhando, né? Não que não deva ser feito, né? Aquilo que a gente sempre fala também, o perfeito é inimigo do bom. Então, a gente precisa ser feito de qualquer maneira. Mas a questão do foco, e também em alguma hora ali ele fala, vamos pegar, acho que é a hora que uma professora está conversando com ele, né? Que ele percebe que ele tem déficit de atenção. Vamos pegar uma coisa, vamos começar e terminar essa coisa primeiro, não vamos ficar pensando no todo, senão a gente fica patinando e não vai, né? Nós temos 10 tarefas para fazer no dia. Se você ficar pensando, meu Deus, eu tenho 10 tarefas para fazer, eu tenho 10 tarefas para fazer, você vai ficar só patinando e não vai fazer nenhuma delas. Ou vai começar uma, ficar preocupado que tem a segunda, vai começar a segunda, vai ficar preocupado que a terceira, vai começar a terceira e não vai terminar nenhuma. Então, vamos por partes, né? Vamos separar aquela coisa, né? Como que você faz para comer um elefante inteiro? Por partes, né? Se você pensar que você tem que comer um elefante inteiro, você vai ficar preocupado. Então, vamos por partes, vamos pedacinho por pedacinho, como diria Jack. Então, vamos lá, peraí que eu tenho que achar outra anotação a lápis levíssima. Achei. Tudo era uma questão de definição dinâmica de metas, e eu continuava pisando na bola. Essa anotação aqui, na verdade, já me antecipei no que eu comentei antes. Parecia que era fácil, né? Definir as metas, só que para ele era uma dificuldade grande, porque ele não conseguia se concentrar nem mesmo para fazer essa definição de metas. E outra anotação aqui, passamos muito tempo nos reunindo com potenciais investidores e elaborando esquemas intrincados de sites, sem tempo para descobrir os problemas dos professores. Nós ainda não estávamos focados ao que importava. Ou seja, aí volta naquilo que eu falei, né? Nos dois pontos que eu falei principais agora, que é a questão de você pegar as pessoas certas, que ele fez, não só a dor dele, mas ele foi entender futuramente a dor do outro. Nesse ponto ele ainda não estava, ele ainda estava fazendo a burocratização, aí ele ainda estava preocupado com a questão de como montar, o que tem que ser, onde que entra, onde que monta o relatório, onde que faz isso, onde faz aquilo, sem se preocupar com realmente a dor, né? No caso do outro lado, que era dos professores, em relação à comunicação. E aí, as outras três ordens, três frases, né, para os empreendedores: resolvam um problema, construa um produto simples e converse com seus usuários. Então, se a gente pegar esses 3 pontos, novamente, parece que é fácil. É fácil, você pega uma dor de alguém, vamos resolver esse problema, vamos construir de uma forma simples e vamos ver diretamente com o usuário o que eles precisam. Só que a hora que começa, a gente vê que, né, a teia vai aumentando, né, do que você precisa fazer. E aí entra a parte do foco. Se você for pegando se preocupando com essa teia que está aumentando e não voltar no problema inicial, o negócio não sai nunca. Ninguém se importava com quantos professores estavam cadastrados no Remind, se eles nunca voltassem a usá-los. Isso daqui, esse capítulo, principalmente, eu fui fazendo links, principalmente com a nossa plataforma, porque bate, né? A gente está começando ainda, a gente está vendo, a gente está usando, está vendo o que precisa ser melhorado, o que precisa ser alterado, e isso daqui realmente, eles estavam inicialmente preocupados: olha, nós temos X professores cadastrados, ok, que é uma conversa que eu tive com as meninas semana passada, inclusive, uma retrasada. Mas desses, quantos realmente estão usando? Porque não adianta também você ter né, você fez uma propaganda, você fez uma divulgação, conseguiu colocar isso, né, para ser utilizado, só que não está sendo utilizado. Você está tendo uma base suja, né? Suja no sentido de ser um monte de gente, só que a utilização não está sendo, não está acontecendo. E aí, por que essa utilização não está acontecendo? Porque é bonitinho, mas na prática não está funcionando, não é funcional. Então, aí entra também todas as técnicas que a gente já conhece, que a gente já aplica de Ishikawa, 5 porquês e por aí vai, para descobrir esse tipo de situação. Nossos objetivos eram claros e quantificados, e éramos obcecados por professores desde o início. Aí entra a questão do foco e a questão do planejamento. O que eles queriam? Quanto que eles queriam atingir? Qual que era a meta deles, né? E ele até fala lá uma hora que, quando ele estava começando a entrevistar, ele tinha uma meta de entrevistar 200 professores, mas ele conseguiu contato com 500, desses 500, 250 aceitaram conversar com ele.
passou a meta dele, né, de 200, porque justamente para conseguir ter uma base grande para tirar essas dúvidas, ver quais eram as dores de cada um, quais eram os principais pontos ali que eles poderiam, em comum de todos eles, que era o principal. Isso aqui é um problema em comum de todos os professores, né? O primeiro ponto que a gente tem que atacar, que a gente tem que focar na nossa plataforma. Na minha opinião, deixa eu ver aqui, você pode fazer uma grande coisa de cada vez, e muito bem. E é melhor você saber qual é essa coisa. Aí é o que a gente estava falando antes também, né? Se você tem lá várias tarefas no dia, você saber qual que é a primeira que você deve fazer. E você saber aquilo que você faz bem, né? Aí entra a questão também de empresas, tá? Vamos só fazer um paralelo aqui. A gente tem, que é o que a gente passa até para os clientes, né? Quando são clientes de produção, que produzem algum produto. Qual que é o carro-chefe? Qual que é o produto que vai te dar maior margem? Qual que é o produto que você vai ter que atacar mais, você vai ter que divulgar mais, porque é esse que vai trazer dinheiro para a tua empresa. Então, vamos focar nele. Os outros, não que não sejam importantes, porém, a gente pode tratar de uma maneira diferente. Então, vamos definir o que que você faz bem, qual que é o seu carro-chefe, é isso. E no nosso caso, é a mesma coisa. O que que a gente faz bem? Qual que é o meu principal valor? O que que eu consigo trabalhar com mais facilidade? Eu não tenho a mesma facilidade que a Nayara tem com as redes sociais, então eu não vou me aventurar a fazer isso. Tanto que eu confundi até o dia, então imagina. Então, assim, a gente tem que fazer, né, colocar, tatu não sobe em árvore, né, colocar as pessoas certas nos locais certos e nós conosco, né, a gente também tem que fazer essa observação, né, essa análise, o que que eu faço bem, o que que eu preciso melhorar, o que que eu consigo fazer com o pé nas costas, o que que não consigo, o que que eu tenho que estudar mais para conseguir fazer. Depois ele coloca aqui, os OKRs nos deram uma maneira de avançar sem que tudo viesse de cima para baixo. Aqui a gente já tinha visto, acho que foi nos primeiros, se eu não me engano, que ele até fala que para montar esses OKRs, não deve ser, né, o top-down deve ser envolvido, todos devem ser envolvidos, né? E porque muitas vezes isso é natural até, né? Nós muitas vezes nos pegamos tentando impor a nossa visão, e isso é normal, é natural, né? Só que a hora que a gente consegue se acostumar com a ideia de que a ideia dos outros também as ideias dos outros também são válidas, é muito melhor, é muito mais legal. Porque aí você consegue ver, inclusive, que a sua ideia não era tão simples assim, ou não era tão ruim assim, ou não era tão boa assim. E elas se juntam. Então, a minha ideia, junto com aquela que a Karine também teve, junto com aquela que o Fidel também teve, a gente vai juntando e se torna uma ideia muito melhor, ou uma solução muito melhor. Então, essa questão de não pensar, não ser top-down, né? Olha, o dono mandou fazer desse jeito. Não, vamos questionar, vamos reunir todo mundo, vamos ver por que que ele falou para fazer desse jeito, que de repente não é desse jeito. Muitas vezes o dono ele não sabe, ele não conhece o processo a fundo. Muitas vezes os consultores não conhecem o processo da fábrica. Não adianta só conversar com os donos. Vamos lá, vamos descer lá, vamos ficar na produção, vamos conversar com o pessoal da produção, vamos ver qual que é a dor do pessoal da produção. Então, nesse sentido, eu achei interessante. Aí depois ele coloca aqui que todas as manhãs ele dizia para ele mesmo, né? Essas são as minhas responsabilidades e o que eu estou fazendo hoje e o que eu estou fazendo hoje para levar a empresa adiante. Aí já volta também um pouco também naquela questão do Scrum, né? Que a gente já viu lá atrás, que é das reuniões diárias. O que que eu fiz ontem, o que que eu consegui fazer, o que que eu não consegui fazer, por que que eu não consegui fazer, o que que está me atrapalhando, de quem que eu vou precisar pedir, a quem que eu vou precisar pedir ajuda para conseguir completar essa tarefa, onde que eu vou me atualizar mais. Então, a gente vai vendo que com o tempo as coisas vão se encaixando, né? As premissas e as teorias, elas vão se encaixando. Isso também achei legal que está grifado aqui. Você não pode ter medo de errar. Isso sufoca a inovação. Tem uma situação que até, se me permite falar aqui, quando eu estava fazendo curso de italiano, eu fiz 2 anos, né, depois veio a pandemia, enfim, mas continuo estudando em casa e ouvindo, enfim. Mas eu lembro que na época o professor, mas que, Fidel?
O professor falava assim, que eu tive acho que 3 professores, tá? Inclusive o último era italiano, que infelizmente faleceu agora, alguns meses atrás, por conta da Covid. Mas enfim, antes dele, um professor que era brasileiro, Adriano, conversava com o Roberto, que era esse professor italiano. Falou, ó, o bom do Chafi é que ele não tem medo de errar. Eu nunca fui o melhor aluno, nunca aprendi rápido, nunca, né, tive facilidade, só que eu tinha que ficar estudando bastante. Então, eu tenho uma facilidade com a pronúncia, mas gramática, essas coisas, para mim, já é mais complicado, então eu tenho que estudar muito. Então, hoje eu consigo, né, conversar tranquilamente. Só que eu achava engraçado que o Adriano falava isso para todo mundo, o professor. Falou, é bom, o bom do Xavi é que ele não tem medo de errar. Porque eu ficava falando, e errava, ele ia durante a conversa, ele ia me corrigindo, eu continuava falando, ele ia me corrigindo, eu continuava falando, e assim ia. Não necessariamente na próxima eu não estava errando, eu continuava errando. Então, isso que era legal, porque era onde Outros eu que ia... lutem, Chafi. Os Os outros outros que se... lutem para entender. Exatamente, exatamente. Mas assim é que eu ia construindo a minha correção, né? Porque eu ia falando, errava um tempo verbal, errava, né? Alguma, enfim, uma construção de uma frase ali, mas ia indo e aquele negócio, e foi fundo, né? E E foi, só queria e comentar uma coisa, estou falando baixo, diga. tá? Porque para não acordar outras pessoas aqui em casa. É, esse lance do erro, de aprender com o erro, é uma das coisas mais incríveis e poderosas que tem em metodologia ágil, coisa arada, mas também é uma das grandes barreiras a ser vencida emocionalmente na nossa Uhum, cultura. exatamente, É, exatamente. a gente tem uma cultura de culpa, né? Muito grande e tal. Perfeito. Eu vejo quanto isso afeta as pessoas diariamente. Porque não sei se vocês sabem, eu sou psicólogo, né? Olha só, Então, revelações pois no é, né? Não brincadeira. sabia, Gabriel. Pior que Aham. não sabia mesmo. Que engraçado, né? Que o psicólogo Saia tá fazendo correndo, isso? ó. A gente precisa de um psicólogo de vez em quando. Você não deveria ter falado isso pra gente. Sessão de terapia em conjunto. Terapia. É, então eu vejo que essa culpa ela é construída, né, socialmente e assim tudo que a gente faz constrói em casa, constrói ao longo da vida, constrói na sociedade e ela aparece, digamos assim, se manifesta nas empresas. Não tem como não isso acontecer. Eu vi assim, existe muita perda, assim, perda de produtividade, tudo que a gente não sabe lidar com erro. Eu vi um post esses dias de um cara da Stone, né? É quase uma denúncia, assim, né? O chefão lá de um setor falou assim, ó, tivemos um erro e isso é inadmissível. Eu não vou deixar que essa empresa afunde por causa desse tipo de coisa. Se alguém cometer mais algum erro, vai ser diretamente e fazer alguma alteração sem aprovação será diretamente demitido. Fulano e Beltrano, eu não sei como que vocês deixaram isso acontecer. Assim, Matou os caras ali, ambiente né? é um ambiente de programadores, né, que precisa às vezes se reinventar, onde surgiu esse lance de metodologia ágil, coisa arada assim, né? Como é que uma empresa que precisa errar, né, precisa aprender constantemente, melhorar o produto, como foi o caso do pessoal do Remind, vai conseguir fazer isso sem lidar com erro, né? Então, ir puxando para o OKR, eu acredito que quando a gente tem metas claras, né, ou os percalços que a gente tem ao longo do caminho só fazem alcançar aquela meta ainda mais glorioso, mais vitorioso, né? E quando a gente chega lá, não é só a meta que a gente atingiu, mas a gente teve todo um aprendizado. Então, isso que eu acho muito bonito também, né? Quando pensar Uhum. dessa forma. Fidel, Eu li até uma vez. falando, Pode falar, desculpa, Mara. Chá, Pode bem falar. rapidinho, até falando que ele falou no último capítulo. Então, no último capítulo, ele falou isso. Ele falou assim: quando você tem meta trimestral e você tenta, é muito mais fácil você corrigir a rota. Então, do que você não tentar e ter que reinventar tudo. Então, assim, eu vou tentando em períodos curtos e vou corrigir na rota, vou tentando e vou corrigir na rota, vou tentando e corrigir na rota. A chance de atingir aquele objetivo é muito mais fácil. Uhum. Eu queria dividir com vocês, uma vez a gente teve um show de uma empresa, de uma madeireira, se não me engano, de Ponta Grossa, no Master, palestrando para a gente. Eu acho que quem trabalha
diretamente na agência, já ouviu eu e a Cami falando sobre isso. E ele trouxe que a prática da empresa dele é pagar por erro. Então, assim, se a pessoa errar e apresentar a solução, então, olha, eu errei nesse sentido, esse processo, identificar o erro, esse processo está errado. Claro, tem todos, são critérios muito claros de remuneração, então é uma estrutura muito grande, uma estrutura bem, realmente bem organizada, eles pagam. Por quê? Eles falam assim, a partir do momento que o cara identificar que errar é normal, o cara vai tentar cada vez mais. E nesse tentar cada vez mais, ele vai se aprimorando. Então, claro, eu acho que montar essa estrutura de remunerar pelo erro é um pouco mais caro. Mas o quanto a gente estimula no dia a dia o erro? Tipo, ok, pode errar, não tem problema. Vem cá, só vamos corrigir rápido. Com que velocidade você reage ao erro? Acho que essa é a palavra, né? Com que velocidade você reage ao erro? Uhum. Eu tinha até acho que até já comentei isso aqui em algum outro livro, não nesse, que eu li uma vez um caso na Toyota, que a Toyota é referência também em relação à gestão de qualidade, né? Várias técnicas e várias ferramentas de qualidade foram criadas ou aprimoradas lá na Toyota, em que teve um cara que ele errou, um funcionário lá errou um processo, errou algo lá, não lembro exatamente o que deu um prejuízo grande para a empresa. E aí, lógico, ele ficou sem dormir, estava preocupado de vou ser dispensado, né? Porque imagina um erro que gerou um prejuízo e tal. Só que não, a Toyota entendeu que a própria empresa tinha errado em não dar um treinamento correto para aquela pessoa, para aquele funcionário, ou seja, ou para aquela equipe, para aquele setor, enfim. Investiram em treinamento porque era mais fácil e mais barato fazer isso do que perder um funcionário com anos de experiência que teve um erro pontual, independente daquele prejuízo que ele gerou, porque o prejuízo já tinha sido, né, já tinha tido prejuízo, não tinha como voltar, do que simplesmente dispensar o cara, contratar um novo, treinar desde o início, ter novos erros, porque a premissa era essa, você errou com isso, então a gente sabe que você não vai mais errar com isso, você já aprendeu. Se a gente contratar alguém novo, esse alguém novo pode errar com essa mesma coisa que você errou. Então vamos mudar um pouquinho o foco, vamos manter esse cara e vamos promover um treinamento para ele, para toda a equipe, para né, todo o setor lá, enfim, para que isso não aconteça novamente e que esse erro sirva de lição, ou seja, é mais ou menos isso que você falou agora, Mário, dessa empresa lá de Ponta Grossa. Né? Não que eles remunerassem o erro, porém, não era penalizado com uma dispensa, alguma coisa assim. Era entendido como a empresa também errou e não promoveu esse treinamento adequado. Por que que o Chafi errou? Porque ele simplesmente estava numa terça-feira achando que era segunda, ou não? Porque foi algo que faltou um treinamento, Ninguém vai te faltou, né, remunerar por esse erro, não, Chá. esse sem chance, né? Então achei interessante. Só a última coisa que eu anotei aqui desse capítulo, e depois a gente volta nas discussões ali, que os OKRs são basicamente simples, porém você não domina o processo logo de cara. No início estaríamos a milhas de distância do nosso objetivo de nível empresarial, principalmente por causa da ambição. Aí também aquilo que a gente comentou antes, né? Que você não dá o passo, não se antecipar, né? Você tem que fazer, porém não se antecipar. Enfim, depois ele coloca mais a questão, não vou entrar nos detalhes da empresa em si, né? Vou pegar mais a parte geral da questão da gestão, mas eu achei interessante esse capítulo, achei interessante o exemplo, né, da empresa, como que eles começaram, como que foi feito, as etapas, quais são as dificuldades que eles tiveram, principalmente uma hora que deu uma estagnada, que estavam sem dinheiro também para investir, aí veio investimento de fora, enfim. Mas eu achei bem interessante também essa questão. O principal aqui que eu acho, né, desse capítulo em si, é a questão do foco, né, de você ter esse foco de organização, né, do que eu tenho que fazer primeiro. Hoje eu tenho X reuniões, então vamos por etapas, não vou sofrer por antecipação. Isso já é uma coisa que eu trago, eu já falei várias vezes nas nossas reuniões, ou para alguém aqui, seja individualmente ou não, né, isso é uma coisa que eu trabalho comigo, que é não ficar sofrendo por antecipação.
Não é simples isso, não é ainda, muitas vezes me pego, putz, mas terça-feira que vem eu tenho uma reunião com o cliente tal, que eu tenho que fazer tal coisa, espera, antes disso você tem reunião hoje, você tem reunião amanhã, você tem outras coisas para fazer para essas reuniões, deixa para eu me preocupar com aquela da semana que vem, né? Quando eu terminar essas, porque senão eu não vou terminar nenhuma, não vou conseguir fazer da semana que vem essa semana, as que eu deveria fazer a semana não vou conseguir fazer porque eu vou estar, ou vou fazer mal feito, porque eu vou estar preocupado com as outras, enfim. Então, vamos por partes, vamos tirar, deixar o tempo de cada um, né? Lógico que com responsabilidade, não achando que terça é segunda. É, Agora é com vocês, diga, Fidel. eu queria comentar algo assim, né? Queria já puxar, né, para aquilo que a gente havia combinado, né, com relação à prática, que é o seguinte: muito legal esse lance do foco. Amo, adoro. Como faz, né? Essa é a pergunta, porque assim, eu tenho uma demanda específica que lá na empresa eu tenho que atuar em duas frentes, uma B2B e B2C. Será que eu consigo dar foco em cada uma dessas? Eu estava tentando estabelecer o OKRs para isso, né? Só que eu fiquei até me perguntando, ai meu Deus, será que eu deveria fazer essa segmentação por área de negócio? Só para explicar um pouco, a gente tem um produto que ele pode ser comercializado tanto para empresas quanto para pessoa física, né? B2C no caso. E daí a estratégia seria produzir esse produto, né, que é um e-learning, né, tanto para os dois, né? Só que a maneira de divulgar, a maneira como alcança as pessoas é diferente, né? E são coisas novas, o produto é novo, né? O mercado é novo para o mercado, isso. E daí, onde é que fica o meu foco, né? E eu não trabalho sozinho, trabalho com as áreas de marketing, de vendas, uma área de produto, área de projeto. Então, eu mesmo, enquanto Fidel, o que que eu tenho que dar foco? Essa é a pergunta de ouro, né? Então, não sei, é isso que eu queria discutir, esse tipo de coisa, assim, como é que vocês pensam, tal, com a experiência de vocês também, né? Vocês me falaram que já aplicam o OKRs de alguma forma, né? Então, queria discutir um pouco. Fidel, deixa eu até contar para todo mundo, porque eu acho que as meninas não estavam quando a gente conversou sobre trazer casos reais aqui. Na semana passada foi muito legal. Na semana passada, a Cami trouxe o desafio dela de emagrecer. Então, ela trouxe muito específico qual era o desafio em peso e o que ela faria por semana, o que ela faria, quais eram as estratégias que ela faria. A gente até comentou da gente ir discutindo uma meta específica por semana. Eu vou contar para vocês um pouco da minha meta do trimestre, que inclusive, Fidel, faz parte das metas dos OKRs da agência de gestão, que a gente apresentou no sábado para a equipe. Por quê? Cheio de revelações aqui. Para quem não sabe, eu estou grávida do Theo. Olá, gente, cheio de revelações. Eu acho que só o Fidel e a Vânia que não sabia. Mas, assim, qual é o meu grande objetivo desse trimestre? É realmente conseguir me desligar das coisas da agência para que eu consiga sair de licença maternidade de uma maneira tranquila. Então, eu defini junto com a equipe algumas metas de clientes. Então, quem vai assumir determinados clientes com prazos. Então, esse cliente vai ser assumido até tanto, esse cliente eu passo a bola até tanto. Então, esse, sem dúvida, é o meu objetivo. E eu tenho outro resultado-chave, que é fazer o projeto do comercial, que é a Rô que está tocando, acontecer. Então, é um projeto que tem cronograma, é um projeto que já tem tudo. Então, são dois objetivos claros. Na verdade, é um objetivo com dois resultados chaves. A partir do momento que eu conseguir soltar todos os clientes e soltar o fato do comercial, tudo isso, claro, depois dentro do OKR do trimestre tem, né? O que é o soltar, né? Quais são os clientes, quando solta, quais são os itens previstos em projeto e quando eles precisam acontecer. Então, é legal dividir isso. Por quê?
hoje o meu foco é nisso. Eu preciso deixar... meu trimestre vai ser olhando para isso. Preciso fortalecer, não adianta eu olhar para, vamos prospectar outras coisas, vamos fazer outros. Não, eu preciso soltar isso daqui, porque senão quando eu precisar disso daqui, quando eu realmente precisar sair, não vai estar estruturado. Então, queria dividir aqui com vocês qual é o que a gente tinha conversado, que eu falei que eu estava ansiosa para dividir com vocês, porque eu acho que o pessoal da agência já sabia que esse era um objetivo do trimestre, mas também é um objetivo pessoal meu. E eu achei super legal quando ele traz no livro essa divisão, que ele falou assim, eu passei a ter os objetivos da empresa e os meus objetivos pessoais. Então, olha a importância de você realmente definir os seus objetivos pessoais, porque senão a gente é engolido por objetivos somente profissionais. É isso, gente. Legal. Muito obrigado por compartilhar. Eu acho que isso já vai me ajudar muito com relação aos meus mesmos, sabia? Eu não fiz OKRs pessoais, por exemplo, né? Mas já estou pensando aqui. Mas você tinha um que você tinha dividido com a gente, Fidel? Qual era o teu OKR que você tinha dividido? Tem eu tô até com ele aberto aqui. Tem a ver com conseguir alavancar meus resultados, né? O meu pessoal, mas é profissional, né? Seria alavancar meus resultados com care na área de learning da minha empresa, que é a área que eu cuido, né? Só que eu tô insatisfeito com esses resultados-chave, né? Então, eu tô pensando aqui. Semana que vem vai estar diferente. Vou sentar para ver. Semana que vem você divide com a gente para ver se vai Pode deixar. estar. Ô, Chá, dentro do teu OKR tá o curso de italiano? Agora não, né? Porque tava na verdade, eu não continuei online, né? A escola até teve essa opção no início. Na verdade, a gente não sabia, né? No ano passado, quando começou essa bagunça toda, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Todo mundo, um mês, 2 meses, 3 meses, e ficou, eu acabei não voltando, mas aí eu continuei estudando aqui em casa, né? Continuei estudando, escuto notícias, leio, né, em italiano, enfim, para não perder e para não deixar enferrujar, né? Porque, na verdade, a gente não vai praticando, vai enferrujando, não tem como. Mas o foco continua sendo a aprimoração, né? Em relação a isso, mas não cheguei a montar um específico. Nesse caso, não cheguei a montar um específico, é só a manutenção, no caso. Mais alguém? Nai? Gente, minha vida tá uma bagunça, eu preciso fazer isso também, ó. A Mariana, ela dá risada porque ela me conhece, ela sabe. Mas, realmente, né, a gente vai fazendo as coisas, vai procrastinando tudo e não traça objetivos específicos. É tão engraçado que no trabalho a gente é tão, né, pelo menos falando por mim, eu sou super organizada, eu sei onde eu quero chegar, eu sei minhas metas, então organizo minha rotina inteira, da minha vida inteira em cima do meu trabalho, mas quando a gente fala em vida pessoal, tudo eu procrastino. Então, assim, nunca tenho objetivos claros, né? Os meus objetivos, o que eu uso para minha vida são os profissionais. Então, a gente tem que entender que isso tem que mudar, né? A gente tem que ter os objetivos pessoais também, são necessários. A gente precisa, eu ia até dizer, trazer isso para a nossa vida, mas é a vida, né? A gente só deixa de lado. Então, eu acho muito importante a gente realmente desenhar e a Mari compartilhando os objetivos dela até deixa um pouquinho mais claro, né? A maneira como a gente tem que trazer os nossos próprios objetivos. Até o da Cami eu já conhecia, tenho acompanhado há algum tempo ela trabalhando para atingir esse objetivo,
E é muito legal, né? E aí eu acho que a palavra-chave nesse momento, de repente, o que a gente tem que fazer é procurar alguma coisa que a gente quer realmente. O que eu quero muito? O que eu busco muito na minha vida? Eu tenho que achar alguma coisa para minha vida pessoal também. Não tenho que perseguir só a minha carreira, as coisas da minha carreira. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria fazer meu comentário. Eu realmente não tenho, porém a gente consegue ver a importância, né? Ô, Nai, mas eu queria complementar aqui, a Nai é excelente trabalhando em cima de projetos, porque eu sei que o casamento dela, quando você tinha o objetivo casamento, a Nai organizou com muito tempo de antecedência e com objetivos, então ela falava para mim, esse mês eu tenho como meta fechar isso, isso, isso. Então, olha como é realmente definir um objetivo, porque quando você tem um objetivo, aplicar a técnica é fácil. Até porque eu trabalhei muito tempo com eventos, né? Aí, quando falou de casamento, é um evento para mim. Ó, eu tô dentro da minha área, eu sei trabalhar com isso. Então, peguei um checklist lá, tudo que eu tenho que fazer e estabeleci meta, tempo para tudo isso e consegui cumprir tranquilamente. Então, eu acho que é isso mesmo. Foi um ótimo exemplo, Mari. Eu não tinha me ligado disso, mas eu apliquei uma coisa que eu sei que eu trabalho com isso na minha vida pessoal. Sem dúvida, porque e você foi muito, e de maneira, eu acho que o que tranquiliza também, né, gente? Você viu que até no livro ele trouxe, teve algumas situações que eu precisei falar não, e isso ficou leve para mim. Por quê? Se eu não tenho meu objetivo fim definido, é muito difícil eu falar não. Se eu não tenho aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, a Nai, eu tenho. Você quer investir dinheiro aqui? Não, eu não posso investir, porque eu estou investindo estou concentrando todos os meus investimentos em financeiro. Então, olha como eu falo um não mais fácil. Você quer iniciar um projeto hoje, Mari? Não, eu não quero, porque hoje não faz sentido eu iniciar um projeto. Até a tomada de decisão, gente, eu preciso trocar o meu celular. Eu tomei a decisão em cima do meu OKR. Eu não vou trocar o meu celular nesse momento, porque não está alinhado com o meu objetivo fim, que é ter um filho. Não tenho porquê de eu trocar um celular, porque eu vou passar um período fora. Meu celular é uma ferramenta de trabalho. Vou trocar daqui 6 meses, daqui 9 meses. Então, quando você tem um objetivo, o rumo das coisas fica mais fácil. E falar A não minha tira um questão peso é, também das costas, né? Na hora que você fala não, você fica livre em várias situações. Por exemplo, você pode, eu preciso que você faça um relatório, um projeto, ou, sei lá, uma planilha para amanhã. Se eu falo, beleza, sabendo que eu não vou conseguir, eu vou ficar além das coisas que eu já tenho que fazer hoje, pensando nisso que eu não vou conseguir fazer, e vou frustrar duas pessoas, eu e quem me pediu, né? Quem estava esperando essa coisa. Se na hora eu já falo não, beleza, essa pessoa já vai procurar outro para fazer, não vai me sobrecarregar, eu não vou ficar com aquilo, pensando naquilo. E sobre isso que você falou, Nai, de ser certinho na empresa e na vida pessoal, nem tanto, pelo jeito não é bem do jeito que você falou, porque a Mari já expôs o seu projeto de casamento aí, que está todo planilhado. Mas eu vejo, o psicólogo Fidel pode falar melhor sobre isso, mas eu vejo assim, às vezes é uma questão mesmo eu não vou dizer fuga, mas é de relaxamento. Fala assim, porra, o dia inteiro trabalhando, organizado, bonitinho, tudo certinho. Deixa eu chegar em casa e ter alguma louça para lavar, ter uma roupa jogada, só para ter uma baguncinha durante o dia, para não ser tão chato também, tão quadradinho, tão bonitinho. Vamos dar uma relaxada. Talvez isso é meio que inconsciente, inclusive, né? Deixar algo bagunçado para a vida não ser tão certinha, tão chata. Só uma última coisa rapidinho. Naquele chá de gestão que eu gravei com a Estela, né? Quem não viu ainda, veja, ficou bem legal. Ela tá morando na Noruega e ela fala que as coisas lá são muito mais organizadas, né? Enfim, já vi também que lá tudo funciona de uma maneira diferente, ou lá funciona. E ela já falando em relação às questões trabalhistas também, que não tem trabalho informal, enfim, é totalmente diferente daqui. Depois disso, a gente estava conversando no nosso grupo, que ela da faculdade, ela se formou comigo, aí tem lá o grupo da faculdade,
E um deles, o Fred, que eu sei que era um cara super enrolado, hoje ele tem um barzinho lá em Araçatuba, muito enrolado, assim, ele fala, gente, conversando lá no grupo, ele falou, mas deve ser muito chato morar na Noruega, porque tudo funciona, você não pode fazer nada fora, você não pode fazer nada, né? Não tem nada ilegal. Ele falou, eu O que preciso que de vai te emoção, né? irritar? Ele falou, eu preciso de emoção na minha vida, eu preciso ter aquela situação em que eu tenho que fazer algo errado ali para ter emoção na minha vida, contratar um funcionário sem registrar. Ele falou, brincando, mas eu sei que para ele é sério, porque a vida inteira dele foi assim, né? Durante a faculdade foi assim, ele não conseguia estudar com antecedência e ficar livre, não. Ele tinha que ter aquela emoção de perder a primeira prova e ter que acumular para a segunda a nota e ter que fazer um trabalho. Para ele era normal isso, né? Na vida dele era normal. São, lógico, pessoas e pessoas. Mas então é isso, lá é muito certinho e tem gente que não se adequa a essa situação toda quadradinha, precisa de emoções fortes, né? Aí eu já estou indo no outro extremo, não nesse que eu te dei exemplo agora Nai, de deixar a louça para lavar, tá? São dois extremos. Já me Diga lá, gera Fidel. ansiedade. Oh, mas é engraçado isso que você disse, Chá, porque, por exemplo, trabalho com computador, com celular o dia inteiro, falando com as pessoas, e até o William, meu marido, ele diz, né, que ele chega em casa, a última coisa que ele quer ver é um computador na frente dele, não quer olhar computador. Ah, porque vamos sentar, vamos organizar uma coisa. Não quero olhar para o computador, não quero olhar para o celular, não quero falar com ninguém. E aí, esse final de semana eu fui para uma chácara que não tinha sinal de celular, né? Eu até tinha avisado o pessoal antes, olha, não tem sinal, não me ligue final de semana. E aí foi engraçado, porque lá na chácara, o pessoal que estava comigo estava andando pela chácara com o celular na mão, procurando uma área para o celular e tal, todo aquele trabalho. E eu estava sentada, plena, tomando meu sol na grama. Eu nem lembrei do meu celular, estava lá dentro da mala, no quarto, não estava nem aí. Porque tudo que eu queria era essa paz, sabe? Não vai morrer, ninguém vai morrer se eu desligar o celular sábado de tarde e ligar só no domingo de noite. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essas fugas da nossa realidade, da nossa rotina. E até esse exemplo que você deu da faculdade, eu sempre fui muito certinha na faculdade. Era chato de tão certinha que eu era. Era chato para mim. Só que eu me sentia na obrigação de fazer aquilo daquela maneira, certinha, né? Andar ali na linha bonitinha. E eu acho que isso me deu depois da faculdade me deu isso porque, então eu não quero isso para minha vida pessoal, sabe? Não quero ficar certinho, só que ainda tem alguns projetos, como a Mari trouxe ali, que acho que puxam um pouco daquela raiz que eu tenho. É claro que a gente não vai deixar a vida virar uma bagunça, né? Não é isso. É só que a gente não quer seguir aquela ordem que a gente segue no trabalho, que a gente seguia lá na faculdade, que é aquela coisa, né? Vamos andar na linha o tempo todo. Acho que às vezes a gente precisa dar uma. Não, vou deixar, como eu já vi disse, vou deixar aquela luzinha sujinha ali, só um diazinho para eu ficar olhando e só me sentir culpada daqui a pouco. Fico pensando muito, porque eu também já me pego nisso, né? Agora eu tava pensando, puxa vida, aqui na empresa, né? Tudo esse cálculo e tal, na minha vida às vezes fica bagunçado. Eu sonho muito, tenho muitas vontades, né? Eu tô fazendo coisas assim, né? Por exemplo, comecei a academia faz uns 2 meses, pô, já tô vendo algum resultado na minha vida, assim, meu bem-estar e tal. E a verdade é que às vezes a gente procrastina o autocuidado, né? E em termos de saúde emocional, isso acaba com a gente, né? Porque assim, a gente tá desgastado por conta de trabalho, não quer saber, mas às vezes a gente, por fazer essa associação, que ela é equivocada, né? Do tipo, vou organizar minha vida pessoal também, né? Eu acho que não tem que ser, tipo, como vocês comentaram, tão restrito essa parte pessoal nossa, né? Mas a partir do momento que a gente se conhece, né, desenvolve algum autoconhecimento, entende aquilo que é importante para nós, mesmo que no meu caso, por exemplo, é o bem-estar do meu relacionamento com a minha esposa, a minha saúde, né, minha saúde física, né, e minha saúde emocional, eu vou olhar para essas três coisas e vou assim, poxa vida, o que eu quero disso aqui? E daí o que eu coloco é, por exemplo, vou voltar para a terapia, vou continuar firme na academia e vou fazer alguma coisa, vou sair pelo menos 2 vezes na semana com a minha esposa, entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa assim que ajuda, vem como uma ajuda, né? Não como obrigação, porque às vezes a gente fica na empresa, a gente tem meta,
Isso é verdade, né? A gente quer alcançar e tal, e tem que dar o gás para poder alcançar. Assim, é um pouco da ameaça, um pouco do sonho, né? Mas na vida mesmo, tem coisas que a gente necessita, assim, sabe? De cuidar, né? E eu acho que quando a gente coloca esse olhar de cuidado da própria vida, daí não fica esse troço pesado, né? Fica assim, poxa, o começo pode ser complicado, igual na academia, né? No começo, mas depois você vai começando e aquilo vai tendo resultados já, né? Isso vai mudando a vida. Né? Então, acho que nisso que, assim que dá para, sei lá, cuidar da vida, é isso aí, vocês entenderam. Só fazer uma consideração de tudo que vocês falaram, né? Realmente começa do querer, né? O que eu realmente quero. Falar mais baixinho, aqui tem gente dormindo ainda. Eu acabei empolgando. Mas, enfim, a questão do querer, o que realmente faz sentido para mim, a questão do foco, né? Então, é isso que vai levar para a ação e de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, né? Que conduza com muito mais ânimo, né? Questão de até envolve um pouco do propósito, né? Desse querer. Eu acho que é isso. Sem dúvida, até a Kari colocou uma coisa bem legal ali, né, Kari? Então, quanto tempo eu vou me dedicar para cada coisa? E até falando sobre propósito, Rô, você quer acrescentar as observações dos livros ali que você falou, do Grande Porquê, que eu acho super legal. E a Rô também é super alinhada com isso, né? Eu falo sim, considero talvez a minha posição, a minha opinião, talvez a minha verdade, né? Ela não é que contradiz, mas ela vai um pouco além, assim. Só para contextualizar, eu já tive muitas OKRs, muitas metas, muitos porquês, eu já me envolvi muito nesse movimento de metas, e de um tempo para cá, eu comecei a alinhar um 360, acho que talvez tenha muito a ver com todos que está falando, mas com o Fidel em especial, de olhar para esse lado pessoal e tudo mais. Então, o que pode entrar em contradição, mas eu acredito que não, mas é só uma minha vertente. Hoje eu olho para o que eu vou fazer com a grande importância se vai alimentar o meu ser, entende? Porque antes era sempre assim, a minha meta profissional, eu quero alcançar tal patamar e ser XYZ, e eu sei que assim serei feliz, é bom, eu gosto, eu amo, mas, sabe, ele ultrapassava o meu movimento do ser, do dia a dia. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é que as minhas metas hoje sempre têm um grande porquê. E se esse porquê me faz bem, eu faço, né? E é o que faz sentido para mim. O pessoal ouve muito eu falar isso. Tem que fazer sentido para mim. Se não fizer sentido para mim, eu não faço. Então, tem a ver com o meu ser, né? Então, se eu estou fazendo algo que faz sentido para mim, aí tem tudo a ver com a questão do comece pelo porquê. E aí, tanto metas profissionais, financeiras, físicas, atividade física, relacionamento, tem sempre um grande porquê. Qual que é o meu porquê, né? Uma vez eu, com um mentor meu, falei para ele assim, eu estou com desafio XYZ, finanças, nananana. Aí ele, olha para o grande porquê. Por que você está fazendo isso? Então, sabe, organizei a rota. Não era só aquela coisa, eu tenho que ganhar tal, tal, tal. Mas por que eu tenho que ganhar tal? Por que eu quero levar esse produto? Por que eu estou fazendo isso? O que tem a ver comigo? É onde eu quero chegar, né? Na minha fala. E esse grande porquê. E aí também tem muito a ver, Fidel, com aquela questão que você falou no início, né? Muitas coisas e às vezes bagunça. Não sei se foi isso que você quis dizer em si, né? Do seu trabalho, muitas metas. Eu vivo isso e hoje é o meu desafio. Porque hoje eu tenho 3 grandes projetos profissionais na minha vida e que eu preciso olhar para eles de formas com metas, com porquê, com rotina. E nos últimos dias está bagunçado. É o universo, Chafi. Fica tranquilo, todo mundo. É verdade.
desde a semana, desde domingo, a gente está assim, meio bagunçado, mas é isso, era isso que eu queria falar. Assim, e hoje eu tenho esse desafio, né? Acho que é um desafio sempre constante. A base da minha vida hoje é fazer as coisas que fazem sentido para mim. E aí eu tenho construído uma carreira, finanças, enfim, saúde mental, física, emocional, baseado nesse porquê. E aí, hoje em especial, existe uma nova reorganização que está bagunçado. E assim vai, um novo ciclo, vai bagunçar, depois arruma de novo. Mas sempre, o meu objetivo é sempre estar alinhado com o porquê do meu ser. Que legal, né, gente? Gente, a gente está batendo aqui o horário. Acho que é isso, né? Acho que a gente passou por esse capítulo maravilhoso. Eu gosto de histórias assim, eu particularmente gosto porque são inspiradoras. E é isso, excelente dia para gente, excelente semana. Até semana que vem. Valeu, beijos, Abração, boa pessoal. semana. Obrigada Obrigado pelo pela papo, viu? apresentação. Bom final. Também. Não, a não Tchau, tchau. apresentação, né? Abração. Beijão, gente. Valeu, beijos.